Graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, belezinha? Vamos para mais um estudo bíblico? Olha, eu sei que eu já fiz 2 vídeos de Éfesos ou Efésios, mas vou fazer o terceiro, tá? E não teve muita visualização. É uma pena, né? Porque é uma carta muito importante e boa para você entender a salvação. Vou fazer o terceiro porque essa é uma outra tradução e a que eu mais gosto, que eu acho que está mais coerente com a Bíblia e mais fácil de entender, tá bom? Então vamos lá, vamos para o estudo. Eu vou tentar esclarecer o máximo de clareza possível, né? Se eu conseguir, vou fazer o máximo, tá? Perdoe aí que eu não tô pondo muito direito. Eu vou ter que comprar outro tripé, irmão, que esse aqui quebrou, tá? Mas já tô para comprar, se Deus permitir, tá? Vou comprar um tripé melhor que esse aqui. Por isso que ele não tá suportando mais segurar aqui, ó. Eu queria deixar ele retinho, mas não tá suportando. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá para a carta aos Efésios. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual... Aí, irmãos, vou parar aqui que é muita coisa para explicar, senão eu não guardo. No princípio, ó, Deus falou ali que nós já temos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, entendeu? E fomos elegidos e eleitos e predestinados, porque Deus já sabia que a gente ia ser salvo, porque ia aceitar o dom da fé, porque a fé é um dom que Deus deposita para nós, não vem de nós. A fé não vem de nós, tá? Para quem insiste, tem gente que insiste e fala, não, eu fui ter fé, eu fui para Deus porque eu fui. Não, quem te levou para Cristo foi o próprio Deus. Ele putou fé dentro de você porque ele sabia que você ia reagir bem sobre essa fé, você ia aceitar. Tanto é que outros não aceitam, entendeu? Porque Deus já sabe, ó, ele falou, antes da fundação do mundo, ele te elegeu. Como que ele te elegeu antes da fundação do mundo? Você nem era nascido. Como ele sabia que você ia crer? Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele já sabia quem ia crer nele e quem não ia crer. Ele não manda a gente para o mundo destinado à perdição e à salvação. Ele já sabe quem vai aceitar o filho dele pela fé e quem não vai. Então a fé é um dom, é um presente de Deus. Ele te dá sabendo que você vai reagir bem com essa fé, e outros não vão reagir, não vão ter a verdadeira fé, entendeu? Que diz João, na carta de João, que a fé não é de todos. Ele está falando da fé verdadeira, tá? Então, não é de todos. Se a Bíblia fala que não é de todos, por que ela fala que não é de todos? Que nem todos vão reagir de acordo com a fé bíblica que Deus enviar, entendeu? Não é julgamento que eu estou julgando fé de ninguém. Então você vai falar que a palavra está julgando a sua fé. É Deus que está julgando a sua fé, não sou eu ou a minha. Entendeu? Se eu tenho a verdadeira fé ou não. Entendeu? Bíblica. Entendeu? Não estou falando que vocês aí não têm. Eu não conheço, não sei da vida de ninguém. Não estou dentro da pessoa para julgar isso. Estou falando que a palavra diz, tá? Ele nos predestinou
e depois de ouvir a palavra da vossa salvação e tendo nela crido, fosse selado com o Espírito da promessa. Tá vendo? Então nós já somos abençoados com todas as bênçãos. Não quer dizer que Deus não continua nos abençoando, tá? A bênção que ele fala é que nós somos salvos. Ele nos revela os seus mistérios. Ele nos revela as coisas pra gente. Nós somos protegidos, nós somos guardados por Deus. Nós somos essas bênçãos, guardado por Deus, sabedoria de Deus, salvo por Deus, não somos mais condenados, né? Nesse sentido que ele fala que somos abençoados, não que ele não derrama mais bênção, entendeu? Nesse sentido. Então vamos lá. E fomos predestinados, né? Eleitos por Deus, segundo a sua vontade, a plenitude da sua vontade, porque ele conhece todas as coisas, entendeu? Então vamos lá, vamos dar sequência. Senhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo. Tá vendo, irmãos? Seu corpo que é a igreja, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Corpo de Cristo, não tem nada a ver com denominação. E viu que eu acabei de falar, que ele falou as bênçãos das revelações e da sabedoria de Deus. É essas bênçãos que nós já temos, que Deus nos abençoou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, entendeu? Na sua vontade e na sua plenitude. Então vamos lá, vamos continuar. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele... Olha aí, irmãos, tá vendo? Que eu acabei de dizer, que maravilha, né? Chamados e circuncisão na carne, por causa que pela carne os que se chamam circuncisão, da lei do Antigo Testamento, circuncidavam-se para a aliança com Deus, que era tirar a pelinha do órgão genital masculino, tá? Era um símbolo, tá? Uma simbologia, mas hoje nós somos circuncidados no Espírito. E aí falou, ó, 2 vezes, pela graça sois salvos. Aí depois de novo, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus,
para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Não obras nossas, obra de Deus, que Ele preparou de antemão, antes já estava a obra preparadinha. Para quando você aceitasse a fé em Cristo Jesus, pelo Evangelho, pela palavra da verdade que ouviste e fosse selado, entendeu? E aí você vai praticar as boas obras. Não é para ganhar salvação pelas obras. Deus não pede obra para perdido, Ele pede obra para salvos. Você foi salvo pela fé. E a fé não vem de vós, é dom de Deus. Ele plantou em você porque Ele sabia que você ia reagir bem a essa fé. E outros não reagem. Então eles não aceitam essa fé. Ele não crê na obra de Cristo na cruz. Ele fala que Cristo foi um homem sábio que veio aqui. Ou então foi o Espírito elevado. Algumas religiões falam que é o Espírito elevado, que não veio em carne e ossos. Entendeu? Então não crê, na verdade, não crê de verdade. Porque está falando aqui. Entendeu? Pelo sangue de Cristo. Como que o Espírito elevado ia ter sangue? Sois justificado. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, e esse sangue nos purifica e nos justifica de toda a nossa justiça. No outro tempo, quando éramos gentios na carne, quando eram filhos da ira, como os outros agora são. Hoje a gente não é mais filho da ira. Depois de crer na obra de Cristo, somos filhos da luz. Antes eram filhos das trevas, filhos da ira. Tá falando ali, ó. Você quer aceitar o que tá falando, aceite. Você não quer, problema é seu. Cada um tem o direito de escolher. Aqui eu não vou ficar com raiva de ninguém, não vou desfazer de ninguém, não vou perder amizade com ninguém, porque a pessoa não crê. Só que eu não vou compartilhar, não vou comungar da mesma opinião. Entendeu? Porque eu creio que tá aqui na Bíblia. Certo? Então é isso. Tá? Então vamos dar sequência lá. Vamos lá. E isso daí não é simbólico, tá? Porque eu já expliquei o que significa simbolismo. Figura, igual figurativa, parábolas, entendeu? Isso daí é simbólico. Mas não é, isso aqui é simbólico. Os caras que distorcem isso daí para falar para a pessoa não entender. Os falsos profetas. Entendeu? Vamos lá. Oh my God. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo. Aí, irmãos, o que ele quer dizer ali? Porque tinha um povo escolhido que era o terreno, judeus. E depois a nova aliança, Cristo revelou a igreja, através do apóstolo Paulo. E fez dos dois povos um só. Né? Lá atrás está Judá e Efraim. Entendeu? É um sentido espiritual. Tem que estudar para entender isso aí. Aí, o que acontece? Nós somos um com Cristo, judeus e gentios. Agora, somos um só. Certo? E aí, ó, ele cravou na cruz as ordenanças antigas. Entendeu? Que nós não vivemos mais na ordenança da lei. Entendeu? Então a gente vive pela graça, pela misericórdia. Entendeu? Então vamos dar sequência aqui. Ele cravou na cruz as ordenanças. E evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Capítulo 3.
Por esta causa, eu, Paulo... Ó, deixa eu explicar isso aqui. Nós somos pedras vivas, edificados... Desculpa aí, tá, irmão? Tô comendo um negocinho aqui que me deu fome. Sois edificados... Perdão. Sois como pedra viva, edificados sobre o fundamento do apóstolos e profeta. Como Jesus Cristo é a principal pedra de fundamento. Ou principal pedra de esquina, né? De coluna. Entendeu? Então nós somos tijolos, pedras vivas. Entendeu? Para templo santo da morada de Deus. Quer dizer, nós somos o templo de Deus. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Então vamos lá, voltando lá. Sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aí, irmãos, ele quer dizer o que ali? Ele quer dizer que, você vê, que... Aula acabou, Perdão, assinatura irmão. raia. Se assinar, não vai faltar. Sabia que ia acontecer isso. Então, a plenitude de a largura, de profundidade, porque entender o significado da obra de Cristo na cruz. Você daria o seu filho para morrer por gente que não presta? Aí fala, mas eu presto. Irmãos, Jesus falou, porque me chamas de bom? Bom é só Deus, ele deu o exemplo, entendeu? Que nós somos maus por causa do pecado. Mal não é só matar, roubar, enganar, invejar, odiar. Tudo isso é mal, irmãos. Mentir, trapacear, tudo isso é mal, entendeu? E nós andávamos nisso. Eu andei, todos nós andamos. Eu nunca fiz isso. Não. Eu não. Se você pensa assim, não tem salvação para você. Sinto lhe dizer, com todo perdão e respeito. Por quê? Porque lá em Timóteo, Paulo fala que Jesus Cristo veio para os pecadores. Ele disse lá em João, Jesus, que veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Se você é doente, eu sou doente. Eu preciso de um doutor, eu preciso de cura, certo? Eu preciso de um salvador. Então eu tenho que me achar doente, eu tenho que me achar pecador para ter salvação. Paulo fala, entre os pecadores eu fui um dos primeiros, os principais.
Você tem que se achar como um dos principais, senão não tem salvação, entendeu? Não existe salvação para quem é bom. Você é bom, para que você precisa de Salvador, entendeu? Não tem como lógica isso. Então, você vê, e por que conhecido do principado e potestade? Porque o Satanás pensou que tinha derrotado Cristo na morte dele, mas ele viu que depois ele estava enganado, que ele foi derrotado, e aí ele foi aprisionado, entendeu? E Cristo ficou conhecido entre a plenitude dos mistérios de Cristo. E Paulo era ministro dos gentios. Ele é chamado de pastor, de doutor dos gentios. Dos gentios quer dizer nós, o que não somos judeus, tá? E Pedro pregava para os judeus, né? Ele pregava também para alguns gentios, mas ele pregava mais para os judeus. E Paulo foi escolhido para pregar aos gentios, aos que não são judeus. E por isso ele é chamado de doutor dos gentios. Ele é chamado de pastor, de diácono, entendeu? Que ele é ancião, entendeu? Então ele tem vários dons. E como que eu ia falar aqui? Que mais que eu ia falar? Acho que só, né? Entendeu? Então, pela fé em Cristo, nós alcançamos os dons também. Vai falar logo aí depois, tá bom? Então vamos lá. E foi revelado 9 mistérios a Paulo. Inclusive esse mistério que é a igreja. Que não existia igreja lá, tá? Ninguém sabia o que era igreja. Que é o corpo de Cristo. Entendeu? Fora esse, foi revelado vários outros mistérios que eu não vou listar aqui, que é muitos, né, irmão? Senão eu perco tempo. Mas foi 9 mistérios. Que eu sei quais são os 9, mas eu não vou listar ele aqui agora. Outra vez eu listo, tá bom? Então vamos lá. Um deles é o corpo de Cristo. A igreja Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr aqui, peraí. Vamos aqui. O outro mistério é o gentil, o que nós somos cordeiro com os judeus. E fora outros mistérios, né? Citei só 2. Tem mais 7. Schwepp. Selecione os produtos. Capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em... Um só Deus e Pai de todos, uma só fé, um só batismo. Uma só fé. Não existe isso, eu creio A, eu creio B. Entendeu? Todos temos que andar numa mesmo pensamento. Não que nós vamos concordar com todas as coisas. Não é isso que ele quer dizer. Ele está falando em que diz respeito à fé. É a fé que está na Bíblia. Não existe, eu creio assim, eu creio assado. Não tem isso. É o que a palavra diz. Entendeu? Isso não sou eu que estou dizendo. Está ali, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos aqueles que crêem. Então vamos lá. Nós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo
Olha aí, irmão. Entendeu? Olha aí. Tá vendo? Então, a plenitude, ele subiu ao alto. Ora isso, que não é o mesmo que subiu, se não é o mesmo que desceu. Aí muitos falam que ele desceu ao inferno. Não foi ao inferno que ele desceu à sepultura. Mas muitos falam que a sepultura é o inferno verdadeiro. Não tem nada a ver. Você vai para o inferno, você vai morrer, o seu espírito sai do corpo, você vai para onde? O espírito vai para onde? Entendeu? Então, as distorções aí. Você cata esses caras no pulo. É só você ter a unção do santo. Entendeu? E aqui fala assim, que subiu ao alto e deu dons aos homens. Um para apóstolo, um para profeta, um para evangelista, um para doutor. Ele não está falando de dons denominacionais, de denominação. Ele está falando, não está falando pastor de denominação, que ele vai lá e é eleito por uma juntas de homens depois de fazer o curso de teologia. É dom que vem direto de Cristo. Pastor é quem guia para Cristo. Pastor, direciona, ó, aponta para Cristo, ó. Cristo está lá, vai lá na palavra, ele está lá. Não é na igreja que Cristo está, ele está na palavra. Na igreja criada por homens. A igreja é o corpo de Cristo. Então, isso é um pastor. Diácono, ancião, que já está experimentado na palavra. Tá? E vai direcionar também, não vai deixar falta de nada para a igreja, por membro do corpo de Cristo. Querendo a aperfeiçoação dos santos. Para ser aperfeiçoado na sã doutrina, não levado por todo vento de doutrina que é ensino, tá? Pela corrupção e engano dos homens que enganam fraudulosamente. Tá vendo? Não deixe ser levado por todo ensino de doutrina. É a sã doutrina da Bíblia. Entendeu? Então vamos lá. Que os homens enganam fraudulosamente. Com astúcia. Com a astúcia do inimigo. Testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo. Aí, irmãos, tá vendo? Transformação, ele está falando a regeneração do ser humano. Revistai de Cristo, revistai de nova criatura. Você que roubava, não roube mais. Trabalhe. Ele está falando para trabalhar, ó. Tá? Muitos daí que tá na igreja aí comendo as gorduras não trabalha. Quer viver da obra de papai, né? Ah, como é fácil viver da obra, né? Trabalhe, ó. Lá em 2 Tessalonicenses, Paulo fala: aquele que não trabalha não deve comer. Tá? Ah, mas eu estou trabalhando na obra. Que trabalha na obra, rapaz? Toma vergonha. Paulo era fazedor de tenda. Paulo trabalhava. Ele trabalhava na obra e trabalhava fora. Ele não vivia das gorduras das ovelhas. Vem com essa não, viu, malandro? Então, que acontece aqui? Aí ele falou: aquele que roube mais, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais, não engane mais. Antes, seja benigno para com os outros, misericordioso, compassivo. Entendeu? Esse é o dom do fruto do Espírito. Entendeu? É um dos dons do Espírito. Então vamos lá. Deixe toda a gritaria, cólera, né? Gritar com seus entes queridos, berrar,
nas igrejas também ficar berrando. Deus não é surdo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente... Olha aí, irmãos, tá vendo? Aí que eu falo, aí fala que eu julgo os outros, tá vendo? Não andai nas obras infrutuosas das trevas, não sejais companheiros daquele que fala palavras vãs. Não quer dizer que você tem que conviver com as pessoas. Você convive num mundo cheio de pecadores, de pecado, pessoas que não creem em Deus. E fala assim, que os avarentos não herdarão o reino dos céus, nem os idólatras, nem os impuros, nem os... esses daí que cometem imoralidades sexuais. Só que, entenda isso, não está falando da pessoa que já teve nessa vida, de nós que já nos convertemos. Nós andávamos, nós somos lavados, somos justificados, entendeu? Hoje nós não somos mais assim. Lembra que ele acabou de falar, aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que... não citou aí todos os pecados, né? Mas porque não dá. Mas aquele que estupa não estupe mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais, porque até o dizer é torpe, e não falar palavras vãs, mas que for boa para a edificação do corpo de Cristo, entendeu? Para demonstração, para ensino, para a piedade, entendeu? Então, olha, tá vendo? É isso. Não, isso aí não veio agora não. Vamos lá, vamos para o outro, continuar os ensinos aqui. Mas não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério.
Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Cadê? Tá vendo, irmãos? Ó, por que hoje tá tudo diferente? Porque o diabo destruiu tudo, conduzindo as pessoas. Hoje tem esse negócio de feminismo, nem machismo, nem feminismo, os dois têm que correr lado a lado. A mulher foi tirada do lado, da costela de Adão. Ele fala que submissão é que o homem é a cabeça, e sempre teve que ser assim, porque isso é uma coisa instituída por Deus, e Deus é a cabeça é a coisa de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, e o homem é a cabeça da mulher. E não é o homem mandar na mulher, submissão é que o homem está à frente. Por isso que Paulo fala nas igrejas que a mulher fique calada, que ela não tem que ter autoridade de homem. Ela pode falar? Pode, mas enquanto o marido estiver falando ou o homem estiver falando, ela tem que ficar calada. Depois ela fala, entendeu? Aí, aqui também, ó, sujeitar aos vossos maridos, as mulheres não querem sujeitar mais. Entendeu? Porque fala que isso é coisa do tá passada, que não sei o que lá, tempos modernos, e é o diabo que coloca isso na mente das pessoas. Não só das mulheres, mas também dos homens. Para os homens espancar a mulher e achar que ele tem ser cabeça, é ele mandar na mulher e dar ordem. Por isso que virou uma bagunça, porque não é isso. Nem é o homem mandar na mulher e nem é a mulher pegar e falar assim, não, eu não tenho que... Não, e o homem tem que amar a sua mulher como ama o seu corpo. O seu corpo ele não alimenta, ele tem que sustentar a mulher. E sustentar não quer dizer que a mulher não possa trabalhar e não colaborar com as despesas da casa. Sustentar quer cuidar, dar proteção, dar amor, dar carinho, dar tudo para a mulher e respeitar ela e honrar a mulher, tá? Como o vaso mais frágil, entendeu? Cuidar dela, entendeu? É você ser o provedor da casa. Provedor não é só com negócio de dinheiro, eu estou falando provedor no sentido amplo, entendeu? Quando vem alguém levar uma, qual que é? O que tá acontecendo aí? Entendeu? Estou dando exemplo, tá? É isso, entendeu? Mas tá tudo distorcido porque o diabo fez a bagunça danada na cabeça das pessoas. Ilude os outros. Vamos lá. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora,
para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aí, irmãos, tá vendo? Ele falou ali, fazei toda a obra para os seus senhores, não à vista só quando ele estiver presente, como para agradar homens, mas como se fosse para o próprio Deus, para o próprio Senhor. E aí, já aconteceu comigo, de eu fazer coisa certa e as pessoas falar, não, para que você vai fazer isso aí? A empresa não te valoriza. Mas eu faço porque eu sei que eu estou fazendo para Deus, não é para a empresa só. E outra, e ele é meu senhor e ele me paga o salário, certo? Meu senhor, maneira de dizer, que o meu senhor é Jesus Cristo, né? O senhor, ele está falando na situação de servo, você é empregado, não é? Você recebe o salário, então você tem que fazer o trabalho direitinho. Se ele tem um mau patrão, ele vai dar conta a Deus. Porque é a mesma palavra que fala, servir o vosso senhor como se servia ao próprio Deus, e os senhores não parar das ameaças e ser justo com o seu funcionário. Porque Deus não faz acepção de pessoa. O mesmo senhor deles é senhor seu. Se você falhar com o seu funcionário, Deus vai lhe pedir conta. Então largue tudo na mão de Deus. Quando a empresa ou o dono da empresa está me prejudicando, vai dar conta a Deus. Entendeu? E eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo meu trabalho com justiça, direitinho. Eu faço como se eu faço para o próprio Deus. Aí fala assim, vamos supor, eu vou lá limpar lá, não, só passo o paninho, só não precisa lavar, não, eu lavo, entendeu? Eu lavo porque eu estou falando para o próprio Deus, entendeu? Então, é isso, irmãos. E outra, filhos, obedeçam os vossos pais, que é um mandamento com promessa para ir viver muito na terra, tá? E outra, que falou lá, revestir das armaduras de Deus. Vou explicar as armaduras de Deus o que é. Para quem já sabe bem, quem não sabe, armaduras de Deus, evangelho da paz, praticar a paz. Você vai praticar a paz, você vai estar aperfeiçoado na paz. Não procure guerra, irmãos. Procure a paz. Sempre. Seja pacificador, pacífico, né? Com o escudo da fé. Para você exercer sua fé em Deus, que tudo vai dar certo, mesmo como pareça que não está dando certo. Exerça sua fé para apagar todos os dados inflamados do inimigo, derrubando por terra. A fé em Deus o Pai e Deus o Filho, com o escudo da fé. Espada do Espírito, que é a palavra, e o capacete da salvação, entendeu? Quando o inimigo vier te atacar, você usa a palavra contra ele, tá? Mais forte é o que está em mim, o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Maior é Deus, que tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Eu jogo sempre essa palavra. Tu és um mentiroso, pai da mentira. A verdade está em Cristo, entendeu? A palavra que é a verdade. Entendeu? E que mais? Sigir nos lombos com o cinturão da verdade. Praticar sempre a verdade entre as pessoas e principalmente entre Deus. Confessai vossas faltas, vossos pecados a Deus, e Ele te purificará. Que mais que ele falou ali? Capacete, já falei. Espada, que é a palavra também. Capacete, palavra. Escudo da fé, evangelho da paz. Só isso, só. Entendeu? Então é esse o entendimento, tá? Compartilhe o vídeo se gostou do vídeo, deixa o like, deixa o dislike se não concordou, badala o sininho de todas e procure, maratona aí no os vídeos que você gosta aí e busque aí, tá? Tem bastante vídeo para maratonar aí, né? E bem-vindo aos novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito. Amo todos vocês de coração. Até o próximo vídeo, que a paz de Cristo esteja convosco e que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá bom? Até!